Este é Plutão. Você provavelmente já viu fotografias dele na internet, porém, você já imaginou o que está escondido no seu lado oculto? Um mundo gelado e misterioso que guarda segredos que os cientistas estão apenas começando a desvendar. Esse planeta anão, que ficou famoso graças à histórica missão chamada New Horizons da NASA, em julho de 2015, se revelou um verdadeiro mistério do nosso sistema solar. A sonda trouxe imagens nunca antes vistas, nos mostrando como Plutão é surpreendente, repleto de paisagens únicas e inexploradas. Nas imagens, podemos ver penhascos de nitrogênio congelado, enormes blocos flutuando sobre vastas planícies geladas, e até rachaduras profundas que fazem o Grand Canyon parecer pequeno. E claro, a famosa formação em forma de coração, que rapidamente conquistou o mundo. Mas há algo que ainda desafia os cientistas: o lado oculto de Plutão, o hemisfério oposto ao que já conhecemos, que nunca foi fotografado com clareza até a chegada da New Horizons. O que estará escondido nesse lado misterioso? O que ainda podemos aprender sobre esse enigmático planeta anão? A missão New Horizons nos mostrou só a ponta do iceberg. O que o futuro nos revelará? Assista até o final para descobrir. Quando Clyde Tombaugh descobriu Plutão em 1930, ele era nada mais do que um pontinho quase invisível de luz, mesmo com os telescópios mais avançados da época. Por décadas, Plutão permaneceu um enigma distante. Um mundo pequeno, gelado e desconhecido, com quase nenhuma informação sobre sua superfície ou composição. Em 1996, com a ajuda do telescópio espacial Hubble, que conseguimos as primeiras imagens mais nítidas, embora ainda borradas. Mas mesmo assim, essas imagens já nos deram pistas intrigantes, mostrando contrastes e uma diversidade de superfícies que desafiavam tudo o que imaginávamos. Para os cientistas e para os fãs da astronomia, era um vislumbre de algo muito maior. O grande avanço veio em 2015, quando a New Horizons, após uma jornada de 9 anos e 5 meses, fez história ao alcançar Plutão. A sonda revelou o planeta anão de uma maneira completamente nova. Não mais um ponto frio e distante, mas um mundo vibrante, dinâmico e incrivelmente complexo, muito além do que qualquer um poderia imaginar. Diferente de outras missões espaciais, a New Horizons não entrou em órbita ao redor de Plutão. Isso aconteceu devido a limitações de orçamento, tempo e a impressionante velocidade da nave, que viajava a 84 mil km por hora. O sobrevoo foi rápido, e o encontro mais próximo durou apenas algumas horas, o que limitou o tempo para uma exploração mais aprofundada de Plutão. Mas mesmo com esse tempo curto, a missão trouxe revelações que ainda ecoam no universo da ciência e da astronomia. Durante o histórico sobrevoo de Plutão, a New Horizons conseguiu capturar com clareza apenas um de seus hemisférios, e a razão é surpreendente. O planeta anão gira de maneira incrivelmente lenta, levando 6,4 dias terrestres para completar uma volta completa. Isso significa que, enquanto a sonda passava, um lado de Plutão estava iluminado pelo Sol, enquanto o outro permanecia imerso na escuridão. Algo que podemos ver claramente na impressionante imagem capturada pela New Horizons, quando a sonda olhou para trás após sua passagem. Apesar de estarmos a milhões de quilômetros de distância, os cientistas usaram as imagens que a New Horizons capturou durante sua aproximação, a apenas 6 milhões de quilômetros, para começar a desvendar o hemisfério oculto de Plutão. Com uma resolução muito superior à do Hubble, essas imagens detalhadas deram um olhar sem precedentes sobre uma região que antes era apenas um borrão distante e desfocado. Esse feito histórico revelou um lado de Plutão que até então permanecia completamente oculto para a ciência. De forma intrigante, os dois hemisférios de Plutão compartilham características surpreendentemente semelhantes. Ambos apresentam cristas íngremes chamadas lâminas, que podem atingir até 1 quilômetro de altura, erguendo-se como verdadeiros arranha-céus sobre a superfície gelada. Essas formações, embora raras à primeira vista, são um reflexo das poderosas forças naturais que moldam os corpos celestes, mesmo nas regiões mais remotas e congeladas do sistema solar.
Os cientistas acreditam que essas lâminas se formam de maneira parecida aos penitentes das montanhas da Terra. Aquelas estruturas criadas quando a neve ou o gelo sublimam, passando diretamente do estado sólido para o gasoso, sem passar pelo líquido. No entanto, as lâminas de Plutão são muito maiores do que os penitentes da Terra, que raramente ultrapassam 5 metros de altura. Mas o que mais intriga os cientistas são as misteriosas linhas escuras do lado oculto de Plutão. Ao contrário do lado visível, onde a formação em forma de coração se destaca, essas linhas são grossas, longas e se cruzam em padrões incomuns. Localizadas no hemisfério oposto, elas podem ser vestígios de um cataclismo antigo. Uma teoria popular sugere que, há bilhões de anos, um enorme objeto com mais de 640 quilômetros de largura colidiu com Plutão, criando uma vasta bacia que, com o tempo, se preencheu com um oceano subterrâneo. Esse impacto também pode ter causado o gás nitrogênio da atmosfera a se condensar e congelar, formando a icônica cicatriz chamada Sputnik Planitia, vista pela New Horizons. As linhas escuras no lado oculto de Plutão podem ser o resultado de ondas sísmicas geradas por um impacto catastrófico. Acredita-se que essas ondas tenham se propagado por todo o planeta anão, alcançando o hemisfério oposto e criando um emaranhado de cristas, rachaduras e planícies, uma região conhecida como terreno caótico. Quando essas ondas de choque se encontraram a 180 graus do ponto de impacto, formaram essas fascinantes e complexas estruturas. Esse fenômeno de ondas sísmicas, causadas por grandes impactos, não é exclusivo de Plutão. Em Marte e na Lua Europa de Júpiter, também encontramos evidências de colisões com asteroides ou cometas, deixando cicatrizes visíveis nas ondulações e fraturas que atravessam seus terrenos. Em torno do terreno caótico de Plutão, há uma característica geológica ainda mais intrigante: enormes rachaduras e falhas que se estendem do Polo Norte ao Polo Sul do planeta anão. Essas fraturas podem ter se formado devido ao congelamento gradual de um oceano subterrâneo. À medida que esse oceano solidificava e aumentava de volume, a pressão gerada acabou rompendo a crosta gelada de Plutão. Mas essas rachaduras não são apenas uma formação geológica curiosa. Elas oferecem uma pista fundamental para entender a dinâmica interna de Plutão e, talvez, de outros mundos distantes que compartilham características semelhantes. Assim como a brilhante cicatriz de Plutão sugere a presença de um oceano subterrâneo, essas rachaduras indicam que, mesmo em regiões tão geladas e remotas como o Cinturão de Kuiper, mundos aparentemente congelados como Plutão podem esconder ambientes subterrâneos que talvez sejam capazes de sustentar vida. Essa descoberta abre novas fronteiras de pesquisa, com implicações profundas sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Quem sabe até fora do nosso sistema solar. Esses ambientes subterrâneos, onde a pressão e o calor podem variar de maneira extrema, oferecem condições que poderiam abrigar organismos semelhantes aos encontrados nos oceanos profundos da Terra, onde formas de vida sobrevivem em condições extremas de temperatura e pressão. As imagens capturadas da região oculta de Plutão revelaram algo surpreendente. A faixa escura visível no lado iluminado do planeta anão, durante a passagem da New Horizons, na verdade circunda todo o planeta. Essa faixa, interrompida apenas pela formação em forma de coração, chamada Belton Régio, cria um contraste marcante com as áreas mais claras e geladas de Plutão. Acredita-se que essa faixa seja composta por tolinas, moléculas orgânicas complexas formadas pela interação da luz ultravioleta e raios cósmicos com metano e nitrogênio na atmosfera de Plutão. Essas moléculas, essenciais na química do universo, também estão presentes em cometas e outros corpos celestes, fazendo de Plutão uma peça-chave para entender a formação dos sistemas planetários e, possivelmente, a origem da vida. No entanto, devido à qualidade desfocada das imagens capturadas, ainda não sabemos o quão mais podemos aprender sobre o lado oculto de Plutão. Embora telescópios mais avançados possam trazer novas revelações, nada se compara à observação direta com imagens nítidas e detalhadas. Infelizmente, é improvável que uma nova missão a Plutão seja enviada nas próximas décadas, pois há muitos outros corpos celestes no sistema solar que ainda aguardam exploração.
Plutão, mesmo com seu tamanho modesto e localização distante, continua a nos surpreender. Ele é a prova de que, apesar de tudo o que já aprendemos sobre o Sistema Solar, ainda há uma infinidade de mistérios esperando para ser revelados. As imagens desfocadas do lado oculto de Plutão, por enquanto, são nosso melhor recurso para completar o mapa desse mundo gelado, mas elas também nos mostram que este planeta anão guarda segredos fascinantes e desconhecidos. Quando agências espaciais como a NASA exploram os limites do Sistema Solar, elas vão além de simplesmente mapear planetas e luas. Cada nova descoberta nos aproxima um passo mais da compreensão dos grandes mistérios do universo e dos segredos que ele ainda esconde. Futuras missões podem, quem sabe, trazer novas surpresas sobre Plutão, suas luas e outros corpos celestes distantes. A exploração do Sistema Solar ainda está em seus primeiros capítulos, e as descobertas feitas até agora são apenas o começo do que podemos desvendar sobre o cosmos. Embora tenhamos feito grandes avanços no estudo de Plutão, o universo está repleto de lugares fascinantes que ainda aguardam nossa exploração. Você sabia que a NASA também já fez diversas descobertas incríveis em outro planeta do Sistema Solar? Estou falando de Marte. Uma das descobertas mais intrigantes foi a presença de um oceano subterrâneo de água líquida no planeta vermelho. Mas as descobertas não param por aí. Você vai descobrir isso e muito mais nesse vídeo ao card ao lado. Te vejo lá.